Juízes capítulo 10. E, depois de Abimeleque, se levantou, para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E, depois dele, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos, e tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então, tornaram os filhos de Israel, a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon, e, naquele mesmo ano, oprimiram, e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti, havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus, e servimos aos Balins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura, dos egípcios, e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão. Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai, e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles, no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos, conforme tudo, quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram, e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram, e se puseram em campo em Mispa. Então, o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade.